Alô, galera do Planeta Livre. Hoje vou falar sobre Sétima Arte, As Lágrimas do Sol. O filme aí foi lançado em 2003. Esse vídeo vai falar um pouco, nós vamos falar durante o vídeo sobre ficha técnica, enredo, críticas e no final as minhas reflexões. Está ansioso? Após a vinheta. O filme foi lançado em 2003, dirigido por Antoine Fuqua. Antoine Fuqua foi o mesmo diretor do Dia de Treinamento, que é o filme que deixou ele numa prateleira lá em cima. E outros tantos filmes, como Protetor, o lançamento agora Michael, e outros tantos filmes de ação, dirigido aí por Antoine Fuqua. E protagonizado por Bruce Willis. Bruce Willis no filme vai ser o Tenente Walter. Monica Bellucci vai ser a médica Lena Kendricks. E a história começa o seguinte, a ordem é o seguinte, a ordem é dada para Bruce Willis ir até a Nigéria, capturar Lena Kendricks e devolvê-la aos Estados Unidos. O que estava acontecendo na Nigéria? Uma guerra civil. O governo atual tinha sido deposto por facções políticas opostas. Ponto. A tarefa parece ser fácil, mas não é. Análise aqui da personagem Walter, do Bruce Willis. É um tenente frio, militar, poucas palavras, não demonstra sentimento. E o detalhe, e o perfil da Monica Bellucci, que é a Lena Kendricks. É uma atriz, é uma médica humanitária, que tem compaixão pelas pessoas, pelos seus pacientes e tal. Então, no decorrer do filme, você vai ver o caráter militar e ela, o caráter que tem por objetivo humanizar o militar. Então, esse é o objetivo. Mas o que acontece? Lá na hora, quando Bruce Willis com seus soldados chegam lá para poder cumprir a missão, ela fala, não quero ir com vocês. E a missão era capturar a médica, Lena Kendricks, 2 freiras e um padre. My name is Lieutenant Waters. I'm with the US Navy. I'm here to get you and your people out. Chegando lá, Bruce Willis não consegue convencê-la, aí ele liga para o seu superior, etc. Até que ele chega a um ponto em comum. Aceita ser capturada pelos soldados americanos, mas também com uma condição, que levasse com eles, aquele grupo de africanos, nigerianos, que estavam sofrendo ali, né, com a guerra civil. Era um grupo entre homens e mulheres, idosos e crianças. E o que acontece, na verdade? Bruce Willis, Tenente Walter, faz ele blefe, ele diz que vai levar todo mundo. Então, percorre um caminho no meio da mata, passa por algumas emboscadas, até chegar em um local onde os helicóptero pousa, mas aí que vem um detalhe, Bruce Willis, ele coloca só ela dentro do helicóptero e deixa os africanos nigerianos para trás. Sobrevoando, ambos começam uma crise, uma briga moral lá, uma briga entre eles. Ele irredutível, até que, sobrevoando o local, ele vê que a facção anti-governo entra no hospital, nos asilos lá, e mata os padres, mata os restantes que estavam lá, todos mortos. He would have to make the ultimate choice. What about my people? I'm not here for them. Aí começa o lado humano do Tenente Walter. Ele decide voltar, pegar aquele grupo de africanos lá e de nigerianos e levar até a fronteira com Camarões. Lá, Camarões aliados aos Estados Unidos poderiam, na diplomacia, dar socorro a essa gente, aquela gente. Ponto. Esse é o enredo do filme, beleza? Vamos agora para as críticas. Vamos lá. Só um momento. Essa falha aí vai para vocês. Então, beleza. Vamos aqui para as críticas, né? A primeira crítica aqui de um site
Eu não gosto de fazer propaganda de site, né? É um site famoso, não tem problema nenhum, porque se eles colocaram a opinião e assinaram, então está divulgado para o público. Mas questão é se eles não me pagam por isso, então vamos lá. Vamos aqui fazer algumas charges, umas charadinhas para você entender que site é. É o site onde quebra ovos, faz mexido e se torna uma né? É isso aí. Então vamos lá. Vamos aqui. O que eu percebi aqui das críticas, eu vou falar para vocês. Na trama, o tenente Walters é enviado pelo governo americano à Nigéria, juntamente com um grupo de soldados de elite. Aí, mas começa assim. Observe. Depois do sucesso de treinamento, filme que rendeu um Oscar a Denzel Washington, o novo filme do diretor Antônio Fuqua era esperado com ansiedade. Infelizmente, o trabalho é um retrocesso. Então, você vai ver que várias críticas do filme vai mostrar como retrocesso. Por quê? E aqui continua, vamos lá. Típico de produção da era Bush. Bush é um republicano, e nós sabemos que o cinema, os jornalistas, pessoas que trabalham com cinema, são, na sua grande maioria, eleitores do Partido Democrata. E aqui no Brasil, são anti-direita, são pessoas mais simpáticas ao pensamento, à filosofia de esquerda. Você vai falar, mas de novo esquerda? Não, mas é. Porque as bases mentais, as bases teóricas, elas vão conduzir e direcionar o olhar. Então, vamos aqui, né? Assim como eles corrigem tudo que foge da linha deles, por que nós não podemos corrigi-los, né? Então aqui, típico exemplo da produção era Bush, né? Mostra o Bruce Willis de volta à sua versão militar, durão, do tipo que ele já havia interpretado Gado Hart. E aqui, cara, é engraçado, eles vão descrevendo, aí no final eles falam assim, preciso mesmo falar sobre o filme? Quando o Tenente Walters volta até a Nigéria para poder salvar aquele povo, é como se fosse uma resposta. Os Estados Unidos estão aqui para ajudar os povos menos afortunados, que celebram emocionados a chegada de seus salvadores. De fato, o filme mostra mesmo quando a relação dos africanos, nigerianos, com o exército americano. Eles têm, pelas expressões faciais, você vai perceber que em muitos momentos eles, ainda mais quando eles sobem no helicóptero e deixa eles para trás, leva só a médica, depois eles retornam. Mostra bem o semblante do nigeriano olhando assim, o nosso Salvador foi embora. Realmente, mostra isso. Mas na crítica, você percebe uma intenção anti-americana em jogo, né? Segundo eles, eu acho que se não existe Hollywood com as produções, diga-se de passagem, muito boas, né? Tem enviesamentos, tal, mas enquanto arte é muito bem, os filmes são muito bem feitos na sua grande maioria. Eles queriam que fosse que nem o Brasil, né? Só falasse da favela do Rio de Janeiro e ponto. Talvez seja isso. Então, o crítico não teria nem o que criticar, né? Mas se eles são grandes críticos de cinema, é porque tem filmes bons, como Hollywood, uma empresa boa, e para eles a Hollywood, que é os Estados Unidos, deveria fazer um papel anti-americano, só pode, né? Aí ele começa aqui, ó. Claro que Foucault deveria ter aprendido algumas coisinhas. Engraçado, o crítico não sabe não sabe gravar um vídeo de 5 minutos, mas sabe fazer uma crítica de cinema. Impressionante. Os movimentos da câmera, a qualidade da produção e as cenas de batalha são empolgantes, mas a trama é sofrível. Não agradou nem aos próprios norte-americanos. De fato, o filme vai custar 100 milhões. E de fato, ele foi muito atacado pelos críticos, em especial democratas, ali em 2003. Alguns anos depois, o filme foi lançado também, às vésperas da guerra contra o Iraque. E tem uma crítica aqui, que eu não encontrei esse site, que o cara faz ele é até jocoso com o Bruce Willis, né? E o Bruce Willis oferece um dinheiro para resgatar Saddam Hussein. Aí o cara faz uma crítica assim, deboche, né? Muitas das críticas ao Lágrimas do Sol, ao filme Lágrimas do Sol, é com tom de deboche. Os democratas, para as pessoas de esquerda, a galera de direita são burras, são brucutus, só pensa em militar, só pensa em matar, é isso.
Eles têm essa visão redundante. Só que é o seguinte, em primeiro lugar, é uma ficção, né? Nós temos que ver isso. Tem um fundo histórico, sim, mas também se trata de um filme de ficção. O jornalista, o enredo, a história de Lágrimas do Sol é uma história fictícia. Pode ter elementos históricos, né? Mas provavelmente aqui os grupos civis que estavam degladiando-se em Nigéria provavelmente vinha do pensamento socialista, vinha dos muçulmanos, né? Aí os democratas não tocam nesse ponto. Então, então quer dizer, os Estados Unidos está prestes a. Os Estados Unidos está em ressaca aí com relação ao ataque que sofreu 11 de setembro, 2 anos após, lança um filme que está ali no contexto de capturar Saddam Hussein. É natural em qualquer civilização, qualquer povo, qualquer país, você enaltecer as suas forças armadas, isso é natural. Até nas tribos, até índio, cara, até tribos indígenas. A história dos grandes pajés, os grandes guerreiros, os grandes espíritos que guiam o povo. Mas na mentalidade progressista, não, né? Os Estados Unidos não pode ter o sentimento heróico americano, isso é um problema. Vamos para a próxima crítica aqui no Adoro Cinema. No Adoro Cinema, que é um site muito bacana, ele vai trazer o seguinte, que vai falar tudo isso que eu já falei, mas eles não tem como negar que de 0 a 5, eles colocam a média de 5, né, mas 4,3 dos fãs que estão inscritos no site, ou seja, vamos jogar aqui 95%, gostaram do filme. É claro, porque o homem comum, gente, a pessoa comum, quem trabalha no pesado, quem trabalha com gente e assim cansa mentalmente, realmente os filmes de ação, eles são mais descarregados, eles nos descarregam nossas tensões muito mais. Acredita que filmes violentos, eles acalmam a guerra, o filme de ação, onde ali realmente não exige muita nada, aqueles filmes melodramáticos, aquelas cenas longas, né? Aqueles cortes de câmera assim muito lento, quando é pá, pá, pá. Isso mexe com a adrenalina. Então, assim, a galera progressista considera a galera de ação aí uma galera menos, o povo como menos intelectual por isso. Tem um outro lado, cara, a galera comum, ela não passou pela faculdade de jornalismo, ela não frequentou o DCE, ela não foi pra rua lutar contra a redução da passagem de ônibus, né? Não fizeram bandeirinha pro PT, essas coisas todas. É um homem comum, cara. O homem comum, ele só quer se divertir. Então, assim, quando você vai ver o que é uma obra de ficção, em primeiro lugar, não leve a sério. Né? É claro que a gente que tem um pouco de estudo, a gente começa a cair nessa arapuca. Quer aprender como fazer de conta? Veja a criança, né? Então é isso. A galera fala aqui, ó, um dos filmes mais tocantes que já vi na vida. Quem diria que nas selvas africanas, em meio à crise política, uma guerra civil, o diretor do filme ainda conseguia colocar um drama épico ali no meio? Aí o cara vai elogiar muito bem o filme. Realmente, o filme mostra esse heroísmo. Aí, por que o progressista não gosta? Porque é americano, porque é militar e porque é homem. Mas o filme de Che Guevara, que foi lançado ali protagonizado por, esqueci o nome do cara agora, não vi essa crítica, né? Não, aí não. Então, assim, é desse jeito. Na verdade é por conta disso, gente. Toda a frescura deles aqui, eles não vão apontar abertamente, claro que não. Mas é isso. No final é isso, entendeu? Vamos aqui, outro site aqui. É um site Cine, né? Players, né? O cara colocou aqui no vídeo vai ficar longo, vamos aqui para só alguns trechos aqui. Assim como o Falcão Negro em Perigo, em Lágrimas do Sol, mais uma vez, um grupo altamente treinado de soldados norte-americanos se metem onde não são chamados, no continente africano. Observe como é a cabeça do esquerdinha aqui. O esquerdinha, eles gostam de criticar os Estados Unidos porque eles nunca fizeram nada de humanitário, né? Então, assim, quando os Estados Unidos falam assim, não, vamos viver nossa vida, não vamos
O burguês aqui, ó, vou viver minha vida, só vou pensar em lucro, só quero investir na minha vida. Não, mas por que que você não é caridoso? Por que que você não doa seus bens para quem é pobre? Porque o país Estados Unidos, que é um país rico, enriqueceu com o capitalismo, então, explorando povos menos capitalistas, por que que eles agora não vão lá e ajudam? Eles criticam isso. Mas, por outro lado, o cara aqui coloca essa pérola. Eles se metem onde não são chamados. Mas não tinha americanos lá dentro? Oh, não tinha, a médica não era americana, os padres não eram americanos. Pô. Desta vez, os soldados devem resgatar uma médica, blá blá blá. Aí ele vai contando aqui, claro, os clichês de tanto Bush tentar vender para o mundo está lá. Não temos que não temos sim jogar totalmente por fora, né? Que o Bush não pregou muito isso, né? Nós contra eles. Claro que é nós contra eles. Eu lembro na faculdade, minhas professoras lá que viviam bem, mas defendiam a pobreza. Nós, veja como o Bush disse, nós contra eles. É claro que é nós contra eles. Você, professora, você se identifica muito mais com a cultura americana do que com a cultura árabe. Agora não é nós contra eles. Puta que pariu. Até calça jeans você usa, fia. Eles criticam os Estados Unidos, mas só basta um Globo de Ouro lá americano, um Oscar, eles ficam. Ganhamos, ganhamos. Né? Agora, recentemente, a atriz da Rede Globo, daquele canal lá, lacradora, né? Bacana, parabéns para ela, ganhou, mas americano, ué, não é americano? Deveria não gostar, né? Vamos lá. Aí o cara termina aqui. A princípio, vistos como inimigos do povo, os soldados logo tornam-se heróis. E no filme é claro que já que a situação hoje em dia na vida real é bem diferente. Aí ele vai falar que na situação, no filme mostra os americanos como herói, mas na vida prática é diferente, né? Primeiro, vou falar aqui, eu tenho que avisar que o jornalista é uma obra de ficção, filho. É uma obra de ficção, cara, que isso. Claro que os filmes não são só ficção, né? Também são propaganda do seu país. Mas é normal, o filme é americano. Você queria que fosse o quê? Pelo menos essa propaganda pró-americana é o único ponto que realmente me incomodou no todo o filme. Pois é, incomodou ele que foi a propaganda pró-americana. Eu tenho um filme aqui que feito por os Estados Unidos que são propaganda anti-americana. Vou dar um exemplo: 4 de julho. Assistam 4 de julho. É uma propaganda anti-americana do começo ao fim. Então, assim, a crítica do cara na verdade, todo floreamento aqui, com palavras bonitas, ele vai rechear, bacana. Mas no final das contas é porque o filme é pró-americano. Né? Quando eu assisti o filme 2 vezes, no final do filme tem uma frase de Edmund Burke. Quando eu vi essa frase, eu falei, claro, na verdade, quando eu vi essa frase, eu nem tinha lido as resenhas. De imediato, eu pensei, eles não vão falar bem do filme, não vão. Porque Edmund Burke, ele é um filósofo conservador. Ele é considerado o pai do pensamento conservador ali do século XVIII para agora, né? É claro, ele fala assim, para os maus vencerem, basta os bons não fazerem nada. A outra crítica aqui é daquele jornal, ó, eu não vou falar o nome, mas você vai sacar. Jornal Traço de São Paulo. Esse jornal ficou conhecido na época do governo anterior, né? Muitas honestidades ali. Então vamos lá. O cara aqui é o jornalista. Não vou dar ibope para ele. Eu sei que meu canal não tem muita visibilidade, mas mesmo assim. Tá, é só você buscar resenha do filme nesse jornal que você vai encontrar. E vai mostrar que teve um lado sexual. Ora, realmente não teve. A Mônica Bellucci, alguns sites aqui mostram que era uma médica com as curvas à mostra, sai com roupa degotada. Tinha um degote, sim. Né? Realmente há um sinal de mostrar a beleza dela. Mas só um detalhe, não mostra o corpo dela delineado, os pés, não. Mônica Bellucci é uma mulher bonita, né? Convenhamos. Aí no final aqui fala que o filme subverte a lógica. É mais uma outra crítica, na verdade é porque é americano. Né? A verdade é porque elogiou os Estados Unidos, mostrou um tenente branco, militar e hétero,
sendo o herói, né, os Estados Unidos salvando aquelas pessoas, a Lacrate pira, a Lacrate fica agoniada. Eles são de fato a parte interessante. E é assim, quando ele diz que de fato no filme, observe o anti-americanismo é tão grosseiro que ele diz assim que a única coisa que é importante no filme é a relação entre o médico e o tenente. Não é isso não, velho. Se você quer fugir da ficção e tratar como algo real, o que é pesado no filme são os nigerianos. Meu Deus do céu, cara. Ó, eles são a parte de fato interessante do filme. Eles quem? O William Bruce Willis e Mônica Bellucci. Não é o fato dos padres serem mortos a sangue frio pelo exército ativista nigeriano, político lá. Não é problema, não incomoda ele. O que é interessante é, entre aspas, o romance entre Mônica Bellucci e Bruce Willis, que fica nas entrelinhas, mas não foi muito bem trabalhado, não está muito bem feito, não. E na crítica anterior, quando o bonitinho aqui do jornalista coloca assim, o único ponto que incomodou ele no filme foi o lado americano sendo salvador. Não foi a militância, a guerra civil, o pensamento socialista. Muitos países africanos, eles são mantidos na pobreza por conta da ideologia socialista. Não incomoda é os Estados Unidos. Pensa, né? Então é isso. Eu tenho uma resenha aqui. Enquanto isso, na ponte de comando, Blogspot, na época dos blogs, né? Essa aqui é uma crítica boa, positiva, podem ler. É isso. Vamos para nossa opinião. Vamos lá. Para os críticos de cinema, o filme foi um fracasso, foi panfletário. Só que é o seguinte, cara, esse filme, com o passar do tempo, muita gente percebeu que esses críticos foram perecíveis, foram efêmeros, foram passageiros. E o filme continua sendo bem lembrado. No Google, os usuários do Google, 86% dos usuários do Google que votaram gostaram do filme. Mas a classezinha intelectual não gostou, então não presta. Então vamos lá. Como obra de ficção, o filme é bom, tem uma bela fotografia. O filme tem uma bela fotografia, gente. Ainda mais quando os helicópteros vão descendo ali para pegar a Mônica Bellucci, né, a Kendricks, e deixa os nigerianos para trás. A geografia africana é posta na fotografia do filme, coisa mais bela, né? Em um dado momento, eles encontram um conflito étnico, limpeza étnica, onde grupos negros nigerianos se achavam mais puros do que os outros, ou seja, grupos racistas dentro da Nigéria. Os americanos foram lá e acabaram com isso. É claro que o filme mostra o lado dos americanos. E sim, os americanos é um povo miscigenado. Mas o que incomodou foi os americanos. Se fossem as outras culturas, não incomodava. Gente, o filme ele é feito nos Estados Unidos, então é natural que haja esse reflexo. Mas é uma obra de ficção, não quer dizer que foi daquele fato. Agora, historicamente, pode ser que sim, muitos países africanos padecem sob ditaduras socialistas. Nós temos ali a cultura muçulmana também, para alguns é uma coisa positiva, mas para outros são culturas ali que permanecem os povos mais pobres. O capitalismo ele traz riqueza, por quê? Por conta da teoria da soma não zero. Quanto mais trocas comerciais, mais interações comerciais, mais riqueza vai ser gerada. Coisa que é diferente de alguns países que são mantidos no isolamento cultural, isolamento econômico, tecnológico. Então, o jornalistazinho, se não fosse esse filme, você ia fazer o quê? Resenha de quê? Fala sério. Como obra de ficção, como fotografia, bela fotografia.
tem uma trilha sonora muito boa também. A interação dos personagens, dos atores, a forma como o Tenente Walter, Bruce Willis, ele sai de um lado militar, um lado frio, de poucas palavras, isento a emoções, e o diretor entrega esse personagem no final do filme, um cara humano, um cara com sentimentos, um cara que falou, olha, eu quebrei o militarismo, olha, veja só, cara, pelo contrário, é uma crítica ao militarismo, cara, mas o jornalista não entendeu isso. O filme, se for levar para o lado crítico, ele critica o militarismo, ele critica o militarismo americano como frio, mas ele teve que desobedecer às ordens dos seus superiores, ele teve que estar sujeito à indisciplina, porque dentro do militarismo, indisciplina gera punição, para salvar aquela gente sofredora. É um personagem que se contradiz por conta do lado feminino. Realmente fica no jogo assim, se realmente vão rolar alguma coisa, sim, deixa. Mas ele foi quebrado pelo lado feminino, ou seja, a mulher, por ser médica e por ser mulher, ela vai reestruturando a visão dele de mundo. Puta que pariu, jornalista. Será que você estava onde? É o sentimentozinho anti-americano. Na verdade, para eles, o capitalismo, né, hollywoodiano, eles queriam fazer resenha de que tipo de filme, gente? Filme lá da Coreia do Norte. É brincadeira, gente. Tem que agradecer que tem Hollywood, que você é crítico. Você tem que ter emprego. Por isso. Beleza? O filme é nisso. É realmente, esse heroísmo, ok, em alguns pontos, sim. Só que é americano. É compreendido, né? Os Estados Unidos não é lá essas coisas todas também. Sim, ninguém é santo na história, santo é só Deus. Então é isso. É um filme bom, vale a pena, a fotografia boa, a trilha sonora bacana, os atores são bons. Há sim um lado heroísmo heróico do cara lá, do exército americano. Mostra um exército americano também que tenta ser indiferente, né? É outra coisa que o jornalista não entendeu. Tenta ser diferente, cara. O crítico não entendeu. Pelo contrário, as ordens do comando do exército foi para não salvar o povo nigeriano. Foi para salvar somente a média. Ele, o personagem que se comoveu, desobedeceu, rebelou contra o próprio exército para salvar. Mas eu não sei o que o cara estava na cabeça, que ele escreve um texto dizendo isso. E outra coisa, ninguém aqui na crítica fez menção ao papel, à postura das freiras, da igreja, que decidiram morrer com os seus fiéis, morrer com aqueles feridos, aqueles sofredores ali, vítimas da guerra civil, do que ser salvos pelos Estados Unidos. Morreram. O padre foi decapitado em plena missa. Está no filme lá. Então mostra-se essa entrega. É claro que, primeiramente, é uma obra de ficção. Não precisa você levar a sério. Ficção você não precisa levar a sério, né? Mas claro que não se limita só à ficção. Aí a gente já está na parte mais histórica e tal. Beleza? É isso. Aqui é César Augusto. História para dentro da cabeça. Tchau.